Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Govindadi Purusham Tamaham Bhajami. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Gopala Govinda Rama Sri Madhusudana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hoje eu vou falar um verso, né, especial do Bhagavad Gita, do capítulo 13, ok? São do verso 8 ao 12, ou seja, são todas as qualidades de uma pessoa que pode ser caracterizada como o conhecimento. Então, ao final desse verso, Krishna, depois de explicar todo esse entendimento, né, que vamos fazer através de uma meditação, de um estudo, de uma reflexão profunda, e também de uma reflexão em relação a nós mesmos. Se nós queremos ter conhecimento, Krishna está definindo aqui, né, nós vamos ver todas essas qualidades, Krishna está declarando que tudo isto é conhecimento, e o contrário disso é ignorância. Vamos tentar, aí tem uma grande explanação de Srila Prabhupada no significado, eu vou tentar acompanhar esse significado, porém, né, a gente dá uma ampliada aí no significado para aprofundar mais a ideia aqui do verso, ok? Então, diz, humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento, e algo diferente disto é ignorância. Vamos, então, analisar em nosso próprio coração se nós estamos desenvolvendo, né, ou temos essas qualidades manifestadas, para que sejamos classificados como um sábio, como um conhecedor. Então, você só pode adquirir o conhecimento se você estiver vibrando com essas qualidades aqui, que o Srila Prabhupada vai sabiamente destrinchar aqui no seu significado, ok? Então, o Prabhupada começa falando. Às vezes, os homens menos inteligentes pensam que este processo de conhecimento é a interação do campo de atividade. Ou seja, que o conhecimento é algo de fora, que você está recebendo, né, algo de fora, mas não é assim, certo? É as qualidades que Krishna mencionou aqui, que fazem que tenhamos a característica de conhecer. Então, é algo interno, algo intrínseco. Então, Prabhupada fala, mas este é, de fato, o verdadeiro processo de conhecimento. Se alguém aceita esse processo, então existe a possibilidade de ele aproximar-se da verdade absoluta.
Esta não é a interação dos 24 elementos anteriormente descritas, né, que são as energias que formam o campo, né, de expressão humano. Este é o verdadeiro meio de se escapar ao enredamento daqueles elementos. Estamos envolvidos, né, interagindo com essas energias materiais, que fala que são essas 24, e para sairmos dessa prisão dos elementos, temos que ter essas qualidades aqui mencionadas por Krishna, que são, né, a verdadeira base do conhecimento. Conhecimento não é somente uma ideia mental ou intelectual, mas você se torna, né, a sua alma se torna uma essência sábia daquilo que existe, né, na interação com os elementos materiais. Então, este é o verdadeiro meio de se escapar ao enredamento daqueles elementos. A alma encarnada está aprisionada ao corpo, que é um invólucro feito com 24 elementos. E o processo de conhecimento descrito aqui é o meio de sair dele. Ok? De todas as descrições do processo de conhecimento, o ponto mais importante é apresentado na primeira linha do 11º verso. Mai chanaya jogena bhakti avyabhicharani. O processo de conhecimento culmina em serviço devocional imaculado ao Senhor. Todo conhecimento, tudo aquilo que é a sua essência de sabedoria, no final ela tem que desembocar, vamos dizer, nessa atividade de servir a Deus com muito amor, devoção, entendendo plenamente o que você está fazendo nesse mundo. Isso é muito importante que Prabhupada está citando, que todo conhecimento, todas as qualidades espirituais que você tiver, tem que chegar nesse ponto onde você vai começar a praticar o serviço devocional. Krishna diz lá no capítulo 11 do Bhagavad Gita que ninguém pode se aproximar dele a não ser pelo serviço devocional. Ou seja, quando o espírito está ativo nessa vida material, nessa conexão amorosa, servindo a Deus, você vai abrir a porta para que Deus se revele e encontre com você. Então tem esse entendimento aqui, certo? Tudo tem que culminar na sua vida unida com Deus no seu coração, onde você interage com esse mundo totalmente consciente de Deus, certo? Logo, se alguém não se aproxima ou não é capaz de se aproximar do serviço transcendental ao Senhor, então os outros 19 itens não têm nenhum valor espiritual. Não adianta você ser um cara totalmente qualificado, né, com essas qualidades aqui que Krishna falou, se tudo isso não te levar a se render aos pés de lótus de Deus e praticar o serviço devocional, ou seja, agir nesse mundo material com plena consciência divina, né, fazendo a vontade de Deus, entendendo para onde estamos indo e o que temos realmente que desenvolver nesse mundo material. Então, obter conhecimento não significa simplesmente ficar lendo escrituras, né, ouvindo pessoas falarem. Não, é conhecimento que Krishna está falando. Você tem que desenvolver tudo para chegar ao amor, certo? O amor, que pode ser traduzido como esse serviço espontâneo para agradar a Deus, o que vai refletir automaticamente a sua própria autossatisfação. Então, quando você chega nesse amor, ele é a soma total de todas essas qualidades. Quanto mais amor você desenvolver em relação a Deus, mais essas qualidades citadas nesse verso vão, né, crescer, vão estar mais evidentes na sua vida
né, natural aqui nesse mundo. Natural é a vida do espírito, ok? Então, aqui Prabhupada está falando, né, não adianta cultivar esses itens, né, esses 19 itens, separados, se você não se associa com o amor de Deus. Então, por isso, né, que o Cristo diz, amai a Deus sobre todas as coisas. O Krishna fala, pensa sempre em mim. Porque, através desse amor, naturalmente, todas essas qualidades citadas aqui vão se manifestar. Aí elas têm importância e relevância, porque o seu coração está fluindo docemente na aceitação, na rendição dos pés de lótus de Deus. Então, mas se a pessoa adota o serviço devocional em plena consciência de Krishna, os outros 19 itens automaticamente se desenvolvem dentro dela. Como se declara no Srimad Bhagavatam 5, 18, 12, todas as boas qualidades próprias de quem tem conhecimento afloram naquele que alcançou o nível de serviço devocional. Certo? Então, isso aí temos que estar, assim, bem fixo nesse conhecimento aqui falado por Srila Prabhupada. Não adianta você tentar ser bonzinho, tentar ser humilde, tolerante, simples, né? E todas essas 19 qualidades, se você realmente não entendeu que essas qualidades servem ao amor divino, e que, estando no amor divino, essas qualidades se manifestam naturalmente no coração do devoto, certo? Todas essas qualidades, elas já existem nas pessoas, que são de luz, que estão na alma, né, no espírito. Mas para você acordar, né, despertar essas qualidades, você tem que realmente entrar nesse fluxo, nessa vibração, nessa energia que Krishna diz como serviço devocional. Depois Prabhupada continua. O princípio que consiste em aceitar um mestre espiritual, como se menciona no 8º verso, é essencial. É deveras importante, mesmo para aquele que pratica o serviço devocional. É muito importante. A Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, afirma claramente aqui que este processo de conhecimento é o verdadeiro caminho. Especulações que não se coadunam com isso são tolices. Certo? Então, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho da sabedoria deixada por Deus, das qualidades manifestadas no meu coração, porque estou rendido aos pés de lótus do Senhor. Então, quanto ao conhecimento delineado aqui, os itens podem ser analisados da seguinte maneira. Então, aqui Prabhupada ele começa a descrever cada qualidade. Okay? Então, a primeira que nós lemos nesse verso foi o quê? A humildade. Humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. A concepção de vida material nos torna ávidos por receber honra dos outros. Porém, do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito, que sabe que ele não é o corpo, qualquer coisa, honra ou desonra que se refira a este corpo é inútil. Ninguém deve ansiar por esta ilusão material. As pessoas almejam ganhar fama de que são religiosas, e por isso, às vezes, se descobre que, sem compreender os princípios da religião, há quem ingresse em algum grupo que não está seguindo, de fato, os princípios religiosos, para depois fazer-se
passar por mentor religioso. Quanto ao avanço verdadeiro na ciência espiritual, devemos fazer um teste para ver o quanto há de progresso. Pode-se fazer o julgamento tomando como base esses itens, certo? Então, aqui por isso que eu estou falando, você tem que refletir nesse verso as qualidades que faltam em você e as que você precisa adquirir, né? Que você já tem, que precisa adquirir, que falta, e é muito importante estar estudando isso aqui, porque Krishna fala que esse é o caminho do conhecimento, esse afloramento desses benefícios espirituais que fazem você se fixar, né, cada vez mais nesse desejo intenso de sair dessa prisão material. Então, a humildade aqui, né, Prabhupada fala que é quando a gente não quer ser mais que ninguém, não quer ser elogiado, não quer ser amado por ninguém, assim. Tem humildade, segue sua vida, certo? Entendendo que você não é esse corpo material. Quem quer ser elogiado e agradado é a mente. É a mente que busca, né, carentemente, coisas externas para ter relevância nesse mundo. Por isso que é um mundo de competição. E também fala sobre a modéstia, né? A modéstia, né, que você sabe de alguma coisa, que você quer ser o líder, quer ser um mestre, assim. Tem que ter modéstia. Você está aprendendo as coisas e use essas coisas para passar para as outras pessoas. Certo? Então, temos que fazer esse teste para ver o nosso progresso, o quanto temos dessas qualidades. Depois, a Prabhupada fala, de um modo geral, considera-se que não violência significa não matar ou destruir o corpo, mas a verdadeira não violência significa não causar sofrimento aos outros. É você não querer fazer aos outros o que você não gostaria que os outros fizessem com você. Certo? Que geralmente se estabelece a violência em si como ato, né? Um ato de matar, de assassinar. Mas a violência é isso, é você sempre se manter doce, né, e amoroso em seu caminho, não prejudicando o outro nem em pensamento, certo? Nem em pensamento você deseja o mal de alguém. Então, mergulhadas na ignorância, as pessoas, em geral, estão presas na armadilha do conhecimento, do conceito de vida material e sofrem perpetuamente dores materiais. Logo, quem não eleva as pessoas ao conhecimento espiritual está praticando violência. Deve-se envidar todo o esforço para distribuir verdadeiro conhecimento às pessoas, para que elas possam se iluminar e deixar este enredamento material. Isto é não violência. De modo que, se você tem o conhecimento, se você tem a realização espiritual, e você está vendo nesse mundo material todo mundo sofrendo, uma vida sem sentido, né? Todo mundo discutindo filosoficamente ou participando religiosamente de coisas que só criam conflitos. Se você já realizou a suprema personalidade de Deus, se você entendeu o conhecimento do Bhagavad Gita, então o seu dever, né, natural é passar esse conhecimento. Certo? Porque esse conhecimento é que vai despertar em você, nas outras pessoas, né, as qualidades requeridas para que ela saia dessa prisão material. Por isso Krishna está falando, uma pessoa livre é a que tem essas qualidades que a gente está citando aqui, né, no estágio mais desenvolvido, de ser. Ok? Então, se você tem o conhecimento divino e, de alguma forma, você guarda só para você mesmo, ou esconde esse conhecimento, né, ou tenta usá-lo de uma forma para manipular as outras pessoas, então você está cometendo aquilo que se chama, né,
A violência. Essa é a maior de todas as violências. Porque se uma pessoa tem, né, se as pessoas tiverem essas qualidades nascidas em seu coração, se elas forem luzes espirituais vibrando nesse mundo, então, naturalmente, ninguém vai cometer violência. Ninguém vai matar os animais, ninguém vai agredir, né, a natureza, os outros seres humanos. Então, a humanidade que caminha com a consciência espiritual e com essas qualidades, naturalmente, é uma sociedade, né, numa era de ouro. Está todo mundo glorificando a Deus e observando no outro, né, seja nos animais, nas árvores, nos minerais, nos seres humanos, nos seres angelicais, esse lado do espírito. Todo mundo é uma parte integrante de Deus. Então, não há possibilidade de violência se todo mundo caminhar com essa consciência espiritual. Certo? Então, isso é não violência. Depois falando aqui sobre a tolerância. Tolerância significa que devemos saber suportar o insulto e a desonra que outros nos dirijam. Se alguém se ocupa no avanço em conhecimento espiritual, se sujeita a receber dos outros muitos insultos e muita desonra. Isso é esperado porque é próprio da natureza material. Mesmo um menino como Prahlada Maharaja, que com apenas 5 anos de idade ocupava-se no cultivo do conhecimento espiritual, ficou em perigo quando seu pai se opôs à sua devoção. Na tentativa de matá-lo, seu pai, né, Hiranyakashipu, recorreu a vários métodos, mas Prahlada Maharaj tolerou-o. Assim, podem existir muitos impedimentos ao avanço em conhecimento espiritual, mas devemos ser tolerantes e continuar a progredir com determinação. Essa qualidade da tolerância é básico, certo? Porque todo mundo vive em consciência material. Todo mundo tem as suas crenças, né, estabelecidas no tempo aqui dessa Kali Yuga para ter um determinado comportamento ou modelo. Se você entra na vida espiritual, é como se você saísse completamente desse modelo e as pessoas não toleram muito algo diferente de um padrão. Só que esse padrão material é imposto, ele tem até uma natureza mais demoníaca, vamos dizer assim, já que ninguém está vivendo, né, para estar com a consciência rendida o tempo todo aos pés de lótus do Senhor Supremo, conforme ele nos pede no Bhagavad Gita. Então, temos que tolerar dentro da família, dentro de grupos opostos, né, de filosofias e religião, sempre você vai ser desafiado ou importunado, né, principalmente se você é uma pessoa que só tem o conhecimento, mas não tem as qualidades. Então, você vai estar sempre discutindo com alguém. Então, temos que ter essa tolerância de entender que o mundo tem uma certa oposição ao conhecimento real. Porque quando você começa a exemplificar a espiritualidade ou falar algo que é transcendental ao modo de vida natural das pessoas, elas começam a se sentir culpadas pelo que fazem, né? A consciência fica pesada. Então, você se torna um elemento, vamos dizer assim, chato dentro do meio. Né? Se você é vegetariano, por exemplo, por amor aos animais, né, por compaixão, por entendimento espiritual, isso vai incomodar quem come carne, porque a pessoa prefere ficar na ignorância, achando que a matança indiscriminada dos animais é algo normal e vai rejeitar o seu conceito de vegetarianismo, vai gozar da sua cara, até mesmo vai encontrar razões, né, ou racionalizações para manter o ato de tudo aquilo que elas pretendem continuar fazendo dentro daquilo que se chama o gozo dos sentidos. Então, se você está na vida espiritual, Krishna está falando aqui, Prabhupada, que tem que ter tolerância. Isso aí é fundamental, certo? Então, aqui também fala da história de Prahlada Maharaja, né, que era um menino de, na época, 5 anos, isso aí está no 7º canto do Srimad Bhagavatam, toda a história de Prahlada Maharaja, e ele era um devoto puro, né, veio para fazer esse passatempo, para mostrar que realmente
quando você está fixo na consciência divina, não importa o quanto você seja agredido ou mal falado, você vai continuar normalmente, com esse amor manifestando, né? Então, Hiranyakashipu era um demônio assim, terrível, que controlava o mundo todo, mas em relação ao seu filho, para lá, ele não conseguia tirar esse apego que ele tinha por Deus, por Krishna. Certo? Então, aí tem a manifestação de Nrsimhadeva, é uma história muito bonita. Espero que vocês, né? A gente vai ainda falar o 7º canto do Bhagavatam aqui. Então é isso, tolerância, ok? Insulto, desonra, pode esperar tudo isso aí do mundo negativizado, do mundo que está vivendo em escuridão. Né? Tem a própria história de Jesus Cristo, né? Quando ele esteve aqui, né? Crucificaram ele porque ele incomodava o sistema. Então, falar de amor parece que é algo anormal nesse mundo em que estamos vivendo, principalmente agora, nessa era tecnológica, né? Muito virtual, onde todo mundo está tirando esse contato mais íntimo, né? Real, tudo está muita informação e as almas estão perdidas, né? Essa gama daquilo que se chama de conhecimento, mas que não é conhecimento, são vibrações mentais de crenças, de manipulações que deixam as pessoas completamente perdidas nesse mundo. Então, quando você lê sobre o Prahlada Maharaja, automaticamente você vai entender o que é esse trabalho de serviço devocional, de estar com a sua energia firme, direcionada para Deus, com esse propósito convicto de que você respeita o que Deus nos ensinou e você está seguindo firme e forte para sair desse mundo material, não ter mais que voltar. Então tem que tolerar. Isso aí todos os mestres espirituais, eles têm que tolerar até mesmo discípulos que se acham mais que o mestre espiritual e que querem ensinar para o mestre. Assim. Então, é muito importante, certo? Então, essa qualidade é conhecimento. Ok? Depois, Prabhupada vai falar aqui de simplicidade. Simplicidade significa que, sem diplomacia, devemos ser tão diretos que seja possível revelar a verdade dos fatos, mesmo a um inimigo. Quanto sim, então aqui a Prabhupada está falando que simplicidade, às vezes a gente pensa que é ser simples, ser uma pessoa pobre, né? Não, a simplicidade tem até a ver aqui um pouco com a autenticidade. A autenticidade, você fala a coisa que as pessoas não querem ouvir. Seja simples, né? Quando Deus chega aqui, ele simplesmente fala o Bhagavad Gita de uma forma simples. Qualquer um pode ler o Bhagavad Gita, né? Sem muitas complicações. Quem complica o Bhagavad Gita são as mentalidades que não se rendem a Deus como Krishna, certo? Então, aí elas ficam inventando, né, filosofias. E aquilo que é muito simples entender, como quando o Krishna vem aqui falar, né, o Bhagavad Gita é o ABC, é muito fácil, qualquer criança pode entender. Então, se você não simplifica a coisa, se você não é simples na sua exposição do conhecimento espiritual, então você não está capacitado para ser um mensageiro, vamos dizer assim. Então, aqui Prabhupada fala sem diplomacia, né? Você não tá tentando barganhar com o outro lado, não está tentando ajustar a sua mensagem, o seu conhecimento ao gosto do freguês, né? Da pessoa que está ouvindo. Não tem diplomacia, você simplesmente fala direto. Ó, Krishna falou assim, e é assim e pronto. Se a pessoa quiser aceitar, ela aceita, senão, ok? Então, até mesmo a um inimigo, a gente não deve dissimular. Tem que falar. A verdade é para ser falada. Doa a quem doer. Mesmo que o cara fique com raiva de você, você fala assim, olha, eu estou falando, eu estou simplesmente repetindo o que os mestres espirituais têm falado e o que Krishna está falando aqui, no Bhagavad Gita.
ou na Bíblia, né, o que Jesus está falando, certo? Porque incomoda muito você ser direto e franco no assunto. Aí depois da simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno. Quanto à aceitação do mestre espiritual, isto é essencial, porque sem a instrução de um mestre espiritual genuíno, ninguém pode progredir na ciência espiritual. A pessoa deve aproximar-se do mestre espiritual com toda a humildade e oferecer-lhe todos os serviços para que ele fique contente e conceda suas bênçãos ao discípulo. Porque um mestre espiritual autêntico é um representante de Krishna, quando ele concede qualquer bênção a seu discípulo, este progredirá imediatamente, mesmo sem ter seguido os princípios regulativos. Ou melhor, os princípios serão mais fáceis para quem tenha servido o mestre espiritual sem reservas. Significa que você entrega o seu falso ego para uma diretriz genuína que está conectada com Deus. Então, o mestre espiritual, ele representa a voz de Deus nesse mundo. Ele é o meio transparente, ok? Que vai te conduzir sem você ficar contestando com o seu falso ego as instruções, né? Mas o mestre espiritual tem que ser genuíno. Eu, por exemplo, eu me rendi, eu tenho como mestre Srila Prabhupada. Então, aqui agora eu estou repetindo as palavras dele. Não estou contestando nada, não estou, né? Então, eu acredito que essa pessoa, né, assim como um Cristo, elas estão unidas, né, a esse princípio divino no seu coração e representam a divindade nesse mundo. É isso que você tem que ser. Você tem que se render a um professor espiritual, né, nesse sentido de aceitar sem falso ego, porque o mestre espiritual, ele também não inventa filosofia, conhecimento, ele está simplesmente repetindo o que Krishna falou, mas a pessoa que está realmente unida a Deus, ela tem uma vibração que influencia sobre a pessoa que se aproxima do mestre espiritual, dessa alma mais avançada, que alcançou um nível de consciência maior. Certo? Então, é muito importante estarmos associados com devotos que têm essa vibração superior. É uma das coisas aqui que Krishna está falando, né? Ouça, né? Ouça de quem está falando, ou está repetindo simplesmente a história de Krishna, né? Então, é sempre bom ouvir os passatempos de Krishna, o canto do santo nome, das almas avançadas, e aí você vai ascensionando a sua energia. Então, Krishna fala, isso é conhecimento, certo? Que geralmente a pessoa que tem o falso ego, que está muito identificada com esse corpo, ela é orgulhosa. Ela não tolera muito ver que outra pessoa possa estar num estágio mais avançado que ela. E aí, né, naturalmente, isso significa o quê? Uma inveja. Inveja que vai fazer a pessoa realmente ficar cada vez mais densa energeticamente. Certo? Quando Krishna apareceu nesse mundo, todo mundo, né? Se você se aproxima de Deus diretamente, você recebe a influência absoluta. É igual o santo nome de Deus. O santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, ele é Deus manifestado na forma do som. Se você se associa com esse som, né, é como um mestre espiritual. Esse som vai te impregnar de uma potência iluminante, onde você vai ficar cada vez mais próximo de Deus, na consciência. Certo? Então, servir ao mestre espiritual sem reservas, ou seja, sem colocar o ego nisso, mas simplesmente ajudar as pessoas que estão expandindo essa consciência de Deus, certo? Levando esse serviço para mais almas que estão perdidas nesse mundo, vão fazer com que a sua vida espiritual seja muito facilitada.
ok? Depois, ele vai falar sobre limpeza. Limpeza é essencial para progredir na vida espiritual. Há duas espécies de limpeza, externa e interna. Limpeza externa significa tomar banho, mas quanto à limpeza interna, deve-se pensar sempre em Krishna e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este processo limpa da mente o pó acumulado, o karma passado. Certo? Então, a limpeza, né? Você tem que ser limpo, a sua mente tem que ser limpa, as suas emoções têm que ser limpas, e os atos limpos em si são o serviço devocional. Então, o serviço devocional, nessa Kali Yuga, começa, né, com cantar e ouvir Krishna Katha, ou seja, tópicos sobre Krishna, e também cantar o nome de Deus, que é o método deixado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, que veio aqui para nos favorecer com a sua presença através do santo nome de Deus. Então, você pode perguntar, onde que está Deus? Deus, ele está presente no nome dele, atualmente, aqui em Kali Yuga, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, se você canta o Mahamantra, que foi deixado aqui pelo próprio Deus, você faz essa limpeza interna. Você descontamina a sua mente. Que a mente, a mente das pessoas é um lixo, né? Está impregnado com a sujeira das impressões materiais de um mundo manipulado por pessoas que não têm nenhum interesse em religiosidade, em desenvolver o amor a Deus. De modo que, se você se aproxima de almas avançadas, de mestres espirituais que estão aqui no planeta, você automaticamente começa a ouvir tópicos divinos, você começa a receber a energia dessas pessoas, e então você vai ficar limpinho por dentro. Certo? Você não pode se aproximar de Deus ou sentir a presença de Deus se você tiver com muita contaminação interna. Então você se torna insensível, né? Ok? Então, a limpeza externa é sempre tomar um banho, né? Fazer sua barba, né? É como se você fosse visitar uma pessoa importante, aí você vai no templo, né? Com banho, tem todo um... Né? Você não vai querer ir para Deus, assim... Você vai mostrar respeito pelo seu corpo material. Então, Krishna te deu esse corpo material e você vai asseá-lo internamente e externamente para fazer seu serviço. Né? Então, isso é a limpeza. A outra qualidade é firmeza, ok? Firmeza significa que se deve estar muito determinado a progredir na vida espiritual. Sem essa determinação, não se pode fazer progresso tangível. Então, firmeza, né? Mente firme, fixa, eu quero voltar para o mundo espiritual, eu quero despertar o meu amor por Deus, eu quero sair dessa ilusão. Então tem que ser firme, certo? Se você não tiver essa qualidade no seu coração, você não vai ter determinação. Sua mente, Krishna fala que você fica indo para todos os lugares, menos por os pés de lótus de Deus. E a mente, ela não gosta de ficar fixa, né? Por isso a gente tem que usar a inteligência espiritual. Quem manda é o espírito. E através da inteligência, ele coloca a mente, né, nos trilhos que vai em direção a essa autorrealização espiritual, onde você realmente vai sentir a manifestação ou a presença de Vishnu, de Deus, dentro do seu coração. Então, firmeza é um dos itens mais importantes classificados como conhecimento. Tudo que você quiser conquistar, né, na sua vida, seja material ou espiritualmente, você tem que botar foco, você tem que botar atenção. Então, onde está a sua atenção, está o seu coração. Se o seu coração está em Deus, você é uma pessoa, né, de pureza, né, asseada, limpa. E aí você abre a sua casa ou o seu templo interno para que Krishna venha te visitar e se manifeste. Certo? Então, firmeza, firmeza. Não deixa a sua mente ficar te levando para lá e para cá, não. Todos os dias
você tem que cantar a japa, você tem que ter aquela determinação real. Eu quero voltar para o mundo espiritual, não quero mais voltar para esse mundo e ficar aqui de bobeira, simplesmente sofrendo. Tá? Depois, Krishna fala sobre a qualidade do autocontrole. Né? Então, Prabhupada diz, autocontrole quer dizer que não se deve aceitar nada que seja prejudicial ao caminho do progresso espiritual. Devemos habituar-nos a isto e rejeitar tudo o que bloqueie o caminho do progresso espiritual. Isto é a verdadeira renúncia. Os sentidos são tão fortes que estamos sempre ansiosos por obter prazer. Ninguém deve curvar-se a estas exigências desnecessárias, ok? Aqui, né, estamos falando do autocontrole. Autocontrole é que você só deixa entrar na sua mente aquilo que é favorável para a sua vida espiritual. E também você rejeita os encantos de Maya. Tudo aquilo que está fazendo os seus sentidos quererem obter assim, muito prazer material o tempo todo, você entende, né, com a sua inteligência que isso aí às vezes está te levando para algo pior, né? É um veneno gostoso, vamos dizer assim. Então você rejeita esse veneno que realmente vai fazer você cair, né, no lodaçal da vida material. Então, renúncia significa isso. Renúncia não é abandonar o mundo, é você ter autocontrole para aceitar somente aquilo que Deus estabelece como conhecimento. E aí você vai realmente chegar aonde Deus pretende de você. Certo? Então, Prabhupada fala que os sentidos são tão fortes que estão ansiosos por obter prazer. Ninguém deve curvar-se a estas exigências desnecessárias. Devem-se satisfazer os sentidos só até o ponto de manter o corpo saudável para que se possa cumprir o dever de progredir na vida espiritual. Certo? Então, cuidado com o exagero de cuidados ao corpo. Você vai manter seu corpo sempre saudável, né, no modo da bondade, né, na meditação. E se você cuida do corpo, mesmo que seja, né, o necessário, ele vai ficar bem se ele estiver vibrando na consciência divina. Porque o corpo nada mais é, né, físico, por exemplo, do que o reflexo da mente que está fixa, seja lá no que ela tiver. Se a mente estiver fixa em coisas indevidas, o seu corpo, né, o seu psicossoma, vai somatizar na sua vida material tudo aquilo que você está vibrando. Entende? Então, você tem que pensar o que vai... eu quero progredir na vida espiritual, mas o meu corpo vai ser usado apenas dentro do limite, né, dele para atingir esse progresso o máximo possível. Aí Prabhupada fala, o sentido mais importante e mais incontrolável é a língua. Se alguém pode controlar a língua, então há toda a possibilidade de controlar os outros sentidos. Olha que importante isso, né? A língua. A função da língua é saborear e vibrar. Portanto, por regulação sistemática, a língua deve estar sempre ocupada em saborear os restos do alimento oferecido a Krishna, que se chama, né, prasada, ou misericórdia, e em cantar Hare Krishna. Quanto aos olhos, só se lhes deve permitir ver a bela forma de Krishna. Isto controlará os olhos. De modo semelhante, os devotos devem ocupar-se em ouvir sobre Krishna e o nariz em cheirar as flores oferecidas a Krishna. Este é o processo do serviço devocional. E aqui fica claro que o Bhagavad Gita expõe a ciência do serviço devocional. O serviço devocional
é o principal e único objetivo. Os comentadores não inteligentes do Bhagavad Gita tentam desviar a mente do leitor para outros assuntos, mas no Bhagavad Gita não há nenhum outro assunto além do serviço devocional. Então, quando estamos aqui estudando o Bhagavad Gita, ouvindo o Bhagavad Gita, é para ter uma imersão nessa ciência que vai categorizar a alma para ela se situar nas atividades, né, ou ações nesse mundo aqui, onde você está prestando alguma atividade que vai dar prazer a Deus, certo? Dentro daquilo que se chama serviço devocional, que começa com ouvir e falar, né? Falar de Deus, cantar o Mahamantra, né? E também de saborear todo o alimento chamado prasada, que é oferecido a Deus. Então, a língua, né? Se você controla a língua, você controla o estômago e os órgãos sexuais. Além do que, tudo que você vibra, isso vai materializar na sua vida se sua mente estiver, né, harmonizada com o seu coração, você vibrou. Então, isso é perigoso. Então, sempre fale coisas boas, sempre tenha essa propensão de mostrar às pessoas com simplicidade as palavras de Deus, sem imposições, sem raiva, sem aquela força, né, que a gente conhece que, né, às vezes as palavras ferem mais do que uma flecha, né? Então, temos que usar nossos olhos, todos os sentidos, para estar associados com esse conhecimento espiritual, ou com Krishna, ou com seus devotos. Quanto mais seus sentidos estiverem associados com a energia espiritual, mais purificado você vai estar e mais você vai conseguir atingir essa concepção da presença divina no seu coração e em tudo que te cerca. Ok? Então, Prabhupada continua falando aqui. Falso ego, né? Aqui é ausência de falso ego. Falso ego significa aceitar que este corpo é a própria pessoa. Quando alguém compreende que não é este corpo, mas sim uma alma espiritual, chega então ao seu verdadeiro ego. O ego existe. Condena-se o falso ego, não o ego. Não o verdadeiro ego. A literatura védica, Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.10, diz que Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou o espírito. Este eu sou, o sentido do eu, também existe na fase da autorrealização liberada. Este sentido de eu sou é ego, mas quando o sentido de eu sou é aplicado a este corpo falso, ele é o ego falso. Há alguns filósofos que dizem que devemos abandonar o nosso ego, mas não podemos abandonar o nosso ego, porque ego significa identidade. Devemos, é claro, abandonar a falsa identificação com o corpo. Certo? Então, é conhecimento você entender que você eternamente é um ego. Mas quando você se confunde com o corpo material, achando que é esse corpo, você tem o falso ego. A ideia do conhecimento em si é você permanecer sempre no seu espírito, que é o eu sou real. Né? O eu sou essencial daquilo que você é. Entende? Então, essa coisa aqui é muito importante, entender que o ego é a identidade. Não tem assim, que às vezes a pessoa fala, eu vou me fundir em Deus, aí eu vou perder meu eu vou virar um vazio. Assim, não tem isso. Você sempre vai ter o ego, a individualidade, certo? Assim como Deus também sempre tem essa individualidade suprema. Ele é a pessoa absoluta. E você também é uma pessoa, e essa pessoa tem que se movimentar ou atingir o seu corpo espiritual. Então, o ego real, ele tem um corpo espiritual que desenvolve relações
com Deus, seja aqui nesse mundo ou no mundo de Deus lá, em Vaikuntha Loka Dham. Certo? Então, mesmo que você tenha a autorrealização liberada, como o Prabhupada fala aqui, você vai continuar com esse eu. Então, isso aí é uma das coisas que eu acho mais importante, que durante o seu estado de vigília, quando você estiver se movimentando neste mundo, você observe seu corpo, observe a sua mente, as suas emoções, não se identifique com eles, certo? Não faz com que os seus sentimentos, os seus pensamentos sejam o seu eu. Não é, eles são ferramentas que você está usando aqui para purificar a sua mente e você transcender esse falso ego e se situar no seu eu real, que é a consciência pura, parte integrante de Krishna. Certo? Você tem que sempre lembrar que você é uma parte integrante de Deus. Você é a energia superior de Deus. Se você esquecer disso, você cai em Maya. Então, para mim, uma das coisas mais importantes dentro daquilo que se chama conhecimento, é você estar situado na base real do conhecimento, que é a sua identidade perfeita em relação a Deus, certo? Que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos ficar bem concentrados nisso, né? Não adianta você estar lendo uma escritura e falso identificado com o corpo. Então, você aí vai interpretar as escrituras de milhões de maneiras. Temos que ler a escritura rendidos a Deus, nessa concepção completa do que somos, e aí esse fluxo da energia, do contato espiritual, vai expandir a sua consciência e você vai começar a compreender coisas que antes você não tinha realização. Assim como um animal, ele não vai compreender o eu sou dele, porque até ele atingir a forma humana, mas pelo animal estar sempre associado com seres humanos que passam amor, ele depois da morte, ele vem como uma forma humana, e aí ele vai atingir esse ponto de entender, né, quem eu sou, quem é Deus, qual a minha relação, né, do eu sou pessoal com o eu sou pessoal de Deus. E aí tem o corpo espiritual, tem tudo que é muito incrível. Aqui também, depois, né, a outra qualidade a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Tem que estar sempre lembrando disso, certo? Deve-se tentar compreender o sofrimento que envolve o aceitar de nascimento, morte, velhice e doença. Vários textos védicos descrevem o nascimento. O Srimad Bhagavatam descreve de maneira analítica o mundo do não nascido, sua estada no ventre da mãe, seu sofrimento e etc. Isso aí está no Kapila Deva, que está instruindo a Devahuti, a sua mãe, no canto 3 do Srimad Bhagavatam, ok? Então, se você quer ter uma noção da miséria que é nascer, que é adoecer, que é envelhecer, que é morrer, que toda essa estrutura, né, desde a infância, né, até a morte, tudo isso é descrito aí por Kapila Deva, sua mãe, Devahuti, no canto 3 do Srimad Bhagavatam. Então, é conhecimento. Você tem que entender, pô, eu não quero aceitar essas condições. Não quero mais ficar... Pô, se eu sou eterno, se eu sou a manifestação da felicidade de Deus, por que eu estou aceitando essas condições, né? De nascer, envelhecer, morrer, né? Porque o espírito, ele nunca envelhece, ele é eterno. Mas o falso ego, a falsa identificação, te coloca nesse rol, né? Vamos dizer assim, nessa roda de samsara, que é inaceitável. Depois que você obteve o conhecimento espiritual, e esse conhecimento agora está implicando em você sempre meditar. Não adianta eu tentar me iludir, porque uma hora eu vou ter que abandonar esse corpo. Não importa as coisas que eu conquistei, não importa nada material. Tudo vai ficar para trás. Então você começa a não ficar mais de conluio com a energia material, com a ilusão. Então isso é acordar, isso é despertar. Esteja sempre atento. Não dá muita prioridade para o seu corpo físico, para o seu corpo mental, porque eles são elementos passageiros,
Situe-se no Espírito, né? Fique fixo, firmeza nos pés de lótus de Deus. Lembra sempre de Deus. Lembra que você não tem nada a ver, que aqui é um cenário material que você está tendo experiência exatamente para chegar nessas qualidades que a gente está citando aqui. Ok? Porque deve-se ter completa compreensão de que o nascimento é angustiante, né? Não é tão romantizado assim como as pessoas fazem nesse mundo, não. O espírito, quando ele está entrando num ventre aqui, para ele é horrível, porque ele lembra de tudo, certo? Então ele está ali dentro do ventre da mãe orando para Deus, por favor, Deus, não deixa eu esquecer quando eu entrar nesse mundo, por favor, não deixa eu esquecer da sua pessoa. E aí ele faz 1000 promessas, porém quando ele entra na ilusão, aí os pais, as mães, né, os professores, o sistema, tudo faz com que a alma se esqueça de sua verdadeira posição, e aí ela entra de novo nesse falso ego, e aí é aquela luta, né? Aí a batalha de Kurukshetra começa, a cada vida começa. Então é conhecimento isso. Não quero mais nascer, não quero mais envelhecer, não quero mais, né, adoecer, não quero mais morrer. Eu quero me situar na minha parte eterna e viver no mundo pleno. Ou pelo menos enquanto eu estiver aqui encarnado nessa forma humana, eu já não vou mais prestar atenção nessas coisas que são desfavoráveis à minha vida espiritual. Certo? Então, o nascimento é angustiante, porque nos esquecemos de toda a aflição pela qual passamos dentro do ventre da mãe, não nos interessamos em procurar alguma solução para os repetidos nascimentos e mortes. Igualmente, por ocasião da morte, há todas as espécies de sofrimentos, e eles também são mencionados nas escrituras autorizadas. Deve-se comentar sobre isto. E quanto à doença e à velhice, todos têm experiência prática. Ninguém quer ficar doente e ninguém quer envelhecer, mas não há como evitar isso, a não ser que tenhamos uma visão pessimista dessa vida material, considerando os sofrimentos próprios do nascimento, da morte, da velhice e da doença. Não haverá ímpeto, né, ou entusiasmo para progredirmos na vida espiritual, certo? Você tem que lembrar sempre, não adianta, é a roda de Sansara, você tem que pensar, eu quero mais ficar nascendo e morrendo, não quero. Se você não lembrar disso, viver uma vidinha esquecido de que o corpo material em si ele é desfavorável e miserável quando vivemos, né, nessa concepção do falso ego, então você não vai ter esse entusiasmo, né? Tem que entender, eu quero voltar para Deus porque eu compreendi que esse mundo não é essas coisas todas que as pessoas, né, que estão na escuridão têm falado, né? Esses prazeres infinitos dos sentidos, o romantismo que você coloca, que não tem nada disso, é miserável. Quando, lá no capítulo 11, quando Arjuna viu, né, Krishna na forma universal dele, Krishna estava engolindo todo mundo. Ele viu que esse universo é um lugar de morte, só de morte. E quando você começa a ficar cada vez mais consciente disso, você vai desapegando. Aí você vai para o lado, né, de Deus, dentro dessas qualidades que estamos falando aqui. Agora já tem 1h03 que eu estou falando aqui, e, lógico, nós vamos citar as outras qualidades na outra aula, para não ficar também muito cheio de informação, certo? Então, vou parar por aqui agora, e esse assunto é fascinante, é muito interessante. Imagina, Krishna está descrevendo aquilo que você tem que manifestar, certo? Firmeza, autocontrole, render-se a almas avançadas, né? Seja forte, lute, levanta e luta, Arjuna. Né? Tolerância, não violência, limpeza, renúncia ao objeto do gozo dos sentidos, não ao falso ego, não quero mais ficar com esse ego que me ilude o tempo todo, né? E essa percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a doença e a velhice são condições totalmente desfavoráveis. Ok?
Então, a próxima qualidade da próxima aula, vamos começar com o desapego. Ok? Então, todas as glórias são a Sua Divina Graça Srila Prabhupada, todas as glórias são ao Bhagavad Gita, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Haribo! Haribo!